Pessoal, mais uma vez vamos conversar sobre a perspectiva do Peter Jordan para a educação brasileira. No último vídeo nós escutamos e dialogamos, conversamos com ele sobre a atenção que o filho dele teve aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos a despeito do TDAH. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fala dele, explicando por que o ensino brasileiro é ruim. Vamos dialogar, conversar, ver a perspectiva dele, entender os motivos e a partir dali conversar, ver as falácias, ver o raciocínio lógico e aquilo que tem sentido e aquilo que não tem sentido de uma forma transparente, sem viés, sem nenhum tipo de perspectiva ruim. Que não é, aqui é ilegal. Dá Aqui é merda. ilegal? É. Você não Eu levar acho um grande vacilo. Perder a guarda dos filhos, É. se você... Mas, mais um... Aqui eles estavam falando sobre o homeschooling, né, ou escola, o ensino em casa. Né? Ele estava falando que é um vacilo, que não é legal. A gente tem até um vídeo aqui no canal sobre o ensino em casa e argumentando que ele é para uma elite brasileira, não é para todo mundo. Essa elite, ela quer formar o seu filho fora de uma sala de aula, criando a possibilidade do homeschooling. Só que isso vai abrir portas para que os nossos alunos, os nossos estudantes que já estão vulneráveis, que estão em condições deploráveis, sejam ainda mais explorados. E mesmo que parte dos recursos que deveriam ir para a escola pública possam ser direcionados para as entidades privadas ou mesmo para outras formas de educação. Por exemplo, as editoras, a produção de conteúdo específico para esse público, né? O que no Brasil ainda nós não temos uma realidade como a estadunidense que nos permite ter uma certa homogeneidade da educação oferecida aos nossos estudantes, nem uma padronização, nem um mínimo de qualidade aceitável, essa é a realidade, infelizmente, para que a gente possa permitir que esse processo aconteça em casa. Né? Então a gente precisa focar as nossas energias no ensino regular em sala de aula por esses motivos, porque a gente tem alunos, estudantes que poderiam, com a desculpa do homeschooling, estar em uma condição de trabalho de 40 horas semanais e o pai dizendo que o filho está ali passando por educação formal e na verdade o filho está trabalhando mesmo. Então esse é um processo que a gente precisa ficar atento, uma vez que a lei ela não pode ser direcionada a quem tem condição de pagar ou só aos ricos, ela é feita a todos. Então a gente vai abarcar nessa educação em casa os pais com grandes problemas, né, para não dizer um palavrão aqui, que exploram os filhos e colocam eles no trabalho infantil. Mais um código do Flow. Por que eu acho que o ensino brasileiro é ruim? Cara, eu sou pai, eu tinha que estudar com meu filho, né? Aí pegava aqueles livros lá de literatura e de história. Aí você vai falar, pô, mas qual o problema de ensinar literatura e história? Nenhum, cara. Eu acho que qualquer ser humano de qualquer faixa etária pode aprender qualquer matéria. Física quântica, astrofísica nuclear, não sei nem se existe. Basta a abordagem certa. Aqui a gente tem um problema que é um leigo falando sobre ensino, sobre perspectivas de aprendizagem. Há momentos biológicos para cada tipo de ensino. Não adianta eu tentar desenvolver uma habilidade que não está condizente com o desenvolvimento biológico da criança ou do adolescente. Um exemplo é eu tentar ensinar para uma criança de 4 anos como, por exemplo, fazer uma regra de 3, uma raiz quadrada. Ela não tem ainda condições para isso. Outras habilidades e outras competências para que sejam adquiridas para que no futuro ela consiga realizar essas tarefas. Não adianta tentar fazer com um menino de 6º ano aprenda física quântica, se ele ainda não tem as habilidades para aquilo. É um leigo tentando, dentro da sua experiência, que provavelmente ele deve ser um cara fora do comum, deve ser muito inteligente, ele provavelmente deu conta de fazer o que ele quis na vida, ele acha que esse é um padrão. Né? Ele esquece que a escola ela não atende a um aluno, não vai atender só a ele ou o filho dele. Vai atender a todos os brasileiros naquela faixa etária, né, que está ali na idade escolar. Então não dá para fazer esse processo por isso.
E esse processo não dar para ser feito não é simplesmente por falta de recurso, é porque você vai queimar etapas e prejudicar o aluno no futuro. É isso. Existem vários estudos sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente que dão base teórica para essa construção. É evidente que nós temos aqui problemas. O currículo, ele realmente não é tão bem construído e não é pensado de uma forma mais flexível, principalmente na faixa etária que o aluno já poderia escolher o que ele deseja aprender dentro das suas afinidades. Por exemplo, o ensino médio. Nosso ensino médio ainda é meio que engessado. O novo ensino médio, ele tenta trabalhar com isso, mas ainda mantém engessado. Então, apesar de ter os itinerários, ainda não é tão livre. Da faixa etária. Então, assim, imagina meu filho ali, cara, com, sei lá, 10, 11, 12 anos, e eu lendo assim, porque, eu nem sei como é que eu vou falar, mas porque o renascentismo trouxe um obscurantismo no século passado de não sei o quê. Cara, eu não tava entendendo nada. Aí eu olho pro meu filho e meu filho assim, ó. E agora? E agora? Aí eu tinha que parar. Cara, deixa eu entender isso. Imagina a minha situação pra falar, filho, eu também não tô entendendo. Aqui a gente tem um problema, né? Eu concordo com ele. Realmente, o livro didático, né? E esses processos, eles precisam ser revistos. Concordo. Realmente há uma dificuldade. Provavelmente ele não tem conhecimento sobre essa temática específica, então ele teve mais dificuldade de traduzir para uma linguagem mais acessível ao filho, mas eu concordo com ele que realmente a escola, e principalmente o programa de livro didático nacional, ele precisa dar uma atenção a isso. Com o advento da base, provavelmente isso vai dar uma melhorada. Entretanto, concordo, realmente, ele tem uma linguagem que ele não é tão acessível. Mas eu tenho dúvidas se determinados conteúdos precisariam ou não ser trabalhados em determinadas séries de acordo com a perspectiva do Peter, né? Não é isso. Eu acho que esse currículo ele precisa ser construído em conformidade àquilo que a nossa sociedade demanda dos nossos alunos e estudantes. Ter conhecimento sobre o passado, sobre as grandes correntes históricas do nosso planeta, faz com que nós tenhamos alunos com senso crítico mais aflorado, mais bem estabelecido, que possam ser cidadãos que desempenham a sua cidadania de forma plena. Então, ele desconhece isso, porque a visão dele é tecnicista, a gente vai ver aqui. Eu não tô entendendo, cara. Pô, se eu, cara, tipo, não tô entendendo, sabe, um cara que mais de 30 anos não tô entendendo, imagina um garoto com 12 anos. Aqui é só uma arrogânciazinha, né? Não quer dizer que eu tenho idade que eu vou conseguir realizar tudo, né? Não é porque ele tem 30 anos, um garoto de 12, que ele sabe mais que um garoto de 12. Mas ele tem sentido, sim, tem razão. E tem que fazer uma prova sobre isso. Eu acho que o problema é esse, cara. Quer ensinar literatura, quer ensinar história, geografia, não importa, ensina qualquer coisa, mas fala o idioma da criança. A criança, ela vai aprendendo aos poucos. Aquele linguajar que eu tava lendo naquela apostila ali, de, sei lá, 4ª, 5ª série, era coisa de adulto, cara, adulto... Concordo com ele, tem razão. Acima de mim. Não, Pedro, você que é burro. Não, cara, não sou eu que sou burro, não. Eu também, qualquer um tem um nível de aprendizado. São palavras muito complicadas para uma criança conseguir entender. Então não dá, cara. Parece que aquilo é feito pra ser tedioso, pra parecer que ele tá ensinando, tipo, na minha percepção, os caras montaram aquilo pra parecer que eles estavam entupindo os conteúdos necessários, tipo, é como se os caras fossem no mercado e falaram, o que a gente... O monarca aqui não tá entendendo, não consegue se expressar bem, mas o que ele tá dizendo são muitos conteúdos, né, é conteudista, e isso não está amarrado de uma forma acessível. Eu concordo com eles, realmente, principalmente as apostilas, os livros para a escola particular realmente são conteudistas porque é o que o pai quer. Ele quer chegar ao final do ano com o caderno lotado, todo preenchido, todo corrigido, com um tanto de atividade que o aluno fez durante o ano, né? Então é um processo realmente, mas que infelizmente acontece também na escola pública porque esses conteúdos são, né, esses materiais são reciclados na escola pública, né, no programa do livro didático. Precisa de um ser humano saber, tá, vamos tuchar tudo isso na criança nos primeiros 10 anos da vida dela, tá ligado? E o efeito disso? Qual é o efeito disso?
a criança não aprende, ela decora. Você lembra que Fica vocês de saco decoravam? cheio, A gente porra. decorava, cara. Eu ia pra uma prova, tudo decorado. E tudo que eu decorei, tipo, na boa. Vamos lá, 98% a gente esquece. Né, cara, não dá. Essas coisas de decorar não funcionam. Ainda mais essas coisas quando você decora que não são exatas, né? São essas coisas mais humanas. É muito difícil você lembrar. O ser humano, ele guarda na memória mesmo quando ele tem um... Aqui a gente tem um problema porque é da generalização mesmo. É da generalização. Eu concordo. O padrão escolar, ele não é específico para cada estudante. Então a gente precisa realmente pensar nessa estrutura educacional que a gente oferece aos nossos estudantes. Entretanto, para parte, eu não sei qual é o percentual, mas parte dos estudantes, nesse modelo, conseguem adquirir as habilidades e competências necessárias. Eu não sei qual é o percentual, mas parte consegue sim, conseguem aprender. Então, é só questão de lógica, né, básica. A gente não pode generalizar, porque a generalização, em alguma medida, vai ter ali algum que vai fugir dessa generalização. Interesse genuíno pela coisa. Porque aí ele tem uma lógica pela qual ele quer aprender aquilo. E como que você vai criar o interesse genuíno numa criança com essas palavras que, porra, Fudeu, nem o não cara tem que tá como. escrevendo Pois entende. é, fudeu. Não dá. Concordo. Eu acho que o lance o jeito de ensinar é mais importante do que o conteúdo que tá sendo ensinado. Com Tá certeza. Eu sempre digo o seguinte, o pedagogo, o cara... A fala do Igor, ela é perfeita. Né? O jeito de ensinar, né? Ou seja, a metodologia empregada, ela vai ter muito mais importância do que o próprio conteúdo. Por isso que a gente não tem mais, pelo menos como corrente majoritária, o conteudismo como princípio básico da educação. Né? Ele está correto. que tá ensinando, ele não precisa ser um prêmio Nobel. Ele precisa saber ensinar. Se ele souber ensinar, ele vai ensinar de repente melhor do que um cara que é prêmio Nobel que não sabe ensinar. Exatamente. Não adianta o cara ser o pica de africano do bagulho, mas ele não sabe transmitir aquela porra. Ele fica vomitando informação em vez de ensinar. Isso. Né? E tem gente até que não gosta que o aluno pergunte alguma coisa na sala de aula. Você pergunta alguma coisa. Porque hoje em dia, pelo menos na minha época, né, cara? A gente ficava muito acuado de fazer uma pergunta. Não entendi. E às vezes você não entendia várias vezes. E você vai perguntar, não entendi. Chega um ponto que você... Até a tua turma. Pera aí, pô, deixa o cara continuar. Isso é um processo, eu acho que melhorou muito nos últimos anos, mas realmente ainda tem grandes dificuldades e é como eu disse, né? A gente está aqui num público de professores muito grande, um público gigantesco. Provavelmente tem professores que ainda têm essa perspectiva terrível, né, para a educação. Então é uma coisa que não é preparado como um todo, o ambiente não é preparado para você chegar e falar: fala de novo, professor, que eu não entendi, entendeu? E quer ver um Eu acho que isso mudou um pouco, melhorou. caso bem explicativo sobre isso tudo? Por exemplo, no TV Cifras, eu tenho um canal de música, onde a gente, por exemplo, tem vários instrutores de música lá, que dão aula de violão, de vários instrumentos e tal. E assim, no início eu tava conhecendo isso tudo, esse universo de Tu ensinar. aparece nesse canal? Apareço, tenho vídeo aula lá, onde eu canto e toco violão lá e ensino. Caralho. Mas tu ainda produz isso? Então aqui ele vai falar um pouquinho, né? Ele vai concluir aí falando sobre a sua experiência nesse canal, TV Cifras, onde, né? Porque ele tem um site chamado Cifras, muito famoso, que ensina e é a partir dali que ele tem o conhecimento de educação que ele está transmitindo ali, e por isso que o ensino é ruim. E é evidente que ele deixa, com uma conversa aberta, né? Sem nenhum tipo de pretensão, e ele também não é da área, ele deixa aberto algumas situações que são fundamentais. O volume financeiro investido em cada escola. A nossa escola brasileira, apesar da gente ter um investimento ainda significativamente alto, né, se comparado a alguns anos atrás, e se comparado com alguns países desenvolvidos, a gente investe praticamente o que eles investem, só que esse investimento, como a gente tem um déficit muito grande, ele ainda não conseguiu chegar de forma equilibrada para todo mundo e não conseguiu gerar ali os benefícios que precisariam gerar. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa é que o ensino brasileiro ele é formado por vários entes: escola pública, escola privada, escola militar, escola cívico-militar, escola ligada a entidades filantrópicas, entidades religiosas, associações, e vai. Escolas privadas propriamente ditas, com um dono. Isso tudo vai ter interferências e modificações e processos que não vão ser iguais. Então a gente
Eu concordo que o nosso ensino ele não é o ideal, mas a gente já conseguiu trilhar um caminho desde 88 para que esse ensino se torne um pouco mais amigável e um pouco mais acessível às pessoas. É inegável que a partir de 88 o número de estudantes matriculados aumentou, que o aluno ele consegue fazer pelo menos a educação básica do começo ao fim, mesmo com ele, com a EJA, com supletivo, mas ele consegue se formar, mesmo aqueles que não tiveram acesso à idade própria. Então veja, esse processo ele teve uma melhora. E a gente precisa melhorar, mas precisa de mais investimento. O novo Fundeb vai gerar mais recursos, mas ainda não vai ser o necessário. Na minha humilde opinião, a gente precisaria fortalecer a escola pública, investir mais, dar mais condições e criar uma estratégia para que os nossos educandos, os nossos alunos saíssem mais habilitados à convivência em sociedade, ao desempenho das atividades laborais e principalmente ao desempenho da cidadania plena. Isso se dá pelo pensamento crítico, que a gente sabe que nos últimos anos aí não tem sido muito interesse da galera o pensamento crítico não. Melhor um pensamento único, direcionado, fixo e uma única ideia. E a gente precisa mudar isso. Eu pessoalmente não sei ainda como fazer não. Fiquem com Deus, até muito breve, não saia daqui sem dar o joinha.